Você tem dor lombar? Sofre com dores na coluna, nessa região, principalmente região lombar? Essa região é uma região que a gente utiliza muito, praticamente o tempo todo. Ela é um eixo de sustentação, ela fica bem no nosso centro e ela sempre vai estar ligada com os movimentos do tronco e com os movimentos da perna, porque ora ela vai servir como sustentação para o tronco, para que as pernas possam caminhar, para que a gente possa conseguir andar e, ao mesmo tempo, ela também serve quando as pernas estão fixas de sustentação para o tronco, porque a gente vai fazer esse movimento, não movimento. Então, tudo o nosso corpo, o nosso ajuste, ele está ligado com essa região lombar. Então, a lombar, ela tem uma função primordial no nosso organismo e entender as questões emocionais envolvidas na lombar, a sua função por trás da parte física, não somente essa função motora, essa função mecânica que ela tem, mas quais são as funções emocionais, o que está por trás desse processo mecânico. E isso é super importante entender, porque a coluna lombar, ela é um alvo mesmo de muitas dores, né? Muitas pessoas reclamam de dor nessa região. E estatisticamente, 80% da população brasileira, em algum momento da vida, vai se queixar de dor lombar. Então é importante a gente entender essas questões também emocionais, psíquicas por trás do processo mecânico da lombar, para a gente entender por que as dores também aparecem. Porque a gente tem uma questão multifatorial, a gente tem a utilização, como a gente usa, quanto tempo a gente fica sentado, quanto tempo a gente fica em pé, como está a musculatura. Então, a gente tem vários fatores mecânicos que vão influenciar na questão da dor lombar, né? Da gente ter uma lombar com dor ou não. Mas isso não é o suficiente para a gente falar assim, ah, eu não vou ter dor lombar. Porque a gente tem um lado oculto, um lado em que a gente tem a psicossomática. Então, todos os nossos processos psíquicos, emocionais, influenciando o nosso corpo físico. E esse é um lugar que a gente precisa explorar na vida, para várias questões, para, aliás, todas as questões. Mas aqui eu estou falando da lombar. Então, a lombar está diretamente ligada com a sustentação. É o primeiro ponto dela, é um eixo de sustentação. Então, se você é uma pessoa que carrega muitas coisas, que é uma pessoa que tende a pegar tudo para você, no sentido de convivência, então onde você se envolve, onde você está, você acaba tomando as questões daquele grupo, as questões familiares sempre para você, como se você fosse a pessoa que vai sempre ajudar, né? Você tem essa tendência, essa característica de querer ajudar, de querer tomar e resolver as coisas, porque você se comove com o outro, você quer realmente, né? Você tem um senso de empatia muito forte, muito grande, e aí você acaba tomando as coisas para você. E mesmo quando você não quer, parece que quando você começa a se envolver ali em um grupo, num trabalho, não importa onde você está, as coisas começam a vir para você, né? Você atrai essa questão de liderar, de ajudar o grupo, de ajudar as pessoas. Isso tem uma tendência a você começar a ter dor lombar. Por quê? Porque você começa a aumentar a carga, o peso que você carrega. Então você carrega o seu peso e carrega o peso dos outros. Em termos fisiológicos, o que que isso quer dizer? Que você está sempre entrando em reação de proteção, entrando naquele sistema que é luta ou fuga. Porque se é uma questão de ameaça, se é uma questão que a gente precisa resolver e ajudar, isso faz o quê? Isso traz um alerta para o organismo. E se a gente entra em alerta, a tendência do nosso sistema é tensionar. Para quê? Para a gente estar preparado para bater ou para correr. E essa tensão aumenta a tensão nessa região, porque é uma região do que? De preparo, porque ou eu vou correr, ou eu tenho que me preparar para lutar. Então é uma região que realmente vai aumentar a carga nela. E quando a gente aumenta a carga tensional muscular e a gente começa a utilizar no dia a dia, a gente vai movimentar a nossa coluna lombar com uma expressão. E isso provavelmente vai começar a trazer um quadro de dor. Então, esse é um dos motivos que a gente pode ter a dor lombar pela questão emocional. De a gente carregar tudo, né? Querer carregar as coisas, querer ajudar, e nesse ímpeto de ajudar, acabar carregando
um peso excessivo. Algo que a gente poderia delegar, a gente poderia dividir, a gente poderia interagir de uma maneira mais flexível, de uma maneira mais leve e ajudar da mesma forma. Então a gente tem que olhar para essas questões para a gente poder se ajudar, para a gente poder melhorar, tá? Então, o que que a gente pode fazer, né, para tratar isso, para ajudar, além do tratamento físico? A gente tem que explorar o recurso do inconsciente. A gente tem que olhar as nossas memórias inconscientes e explorar e ver o que que faz com que a gente não consiga, por exemplo, deixar de carregar tudo, porque isso é uma postura que a gente se coloca e que a gente está compensando algo que a gente não sabe, porque isso é memória inconsciente. Então essas compensações geram um comportamento em que a gente começa a atrair e não consegue deixar de pegar tudo para nós, né? Então isso é uma coisa super importante de olhar, de entender por que que isso acontece, né? E para isso a gente precisa explorar o inconsciente. Então temos técnicas muito boas para ajudar a gente a fazer isso. As que eu trabalho e que eu indico, o Theta Healing, que é uma técnica que vai explorar bastante o inconsciente, desbloquear memórias que estão lá impactando na sua vida sem você saber. Se a gente entende e a gente testa, a gente tem formas de testar e ver que essa memória, ela tem um vínculo genético, então o que a gente chama de memória sistêmica, aí provavelmente a constelação familiar sistêmica vai ser talvez a técnica que vai conseguir contribuir mais para esse processo. A acupuntura é uma técnica muito boa para ajudar a tratar a dor lombar e desbloquear esse tipo de memória também, memórias inconscientes, tá? Então a gente tem várias formas de tratar, várias ferramentas, técnicas integrativas que ajudam muito a gente explorar o inconsciente, e isso é muito importante. A gente tem outros fatores da questão emocional, psíquica da lombar. Eu só trouxe aqui o de carregar muita coisa, tá bom? Mas a gente tem várias questões. Por exemplo, no livro Cura pelo Hábito, um guia prático, lá a gente aborda, né? Esse livro é um livro meu e do Cláudio, do projeto Cura pelo Hábito, e lá a gente aborda todo o sistema musculoesquelético, né? Então, cada articulação, cada segmento, e quais são as questões físicas e emocionais que estão ali contribuindo para que podem gerar um processo, uma dor, tá? Então é um livro também bem legal de você adquirir, tem na Editora Europa, que ajuda também bastante a gente a entender essa relação psicossomática que a gente tem constante, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.